Olá, bom dia, pessoal. Vamos continuar a nossa viagem. Como eu prometi ontem, a nossa viagem hoje será para Nova York. Nós vamos usar este meio de transporte. Observem: New York City, ponte famosíssima, os prédios, onde se vê o Empire State Building e a Estátua da Liberdade, pensou em Nova York, se pensa logo na Estátua da Liberdade, né? E aí, como eu prometi, como eu gosto, né, de fazer, eu quero contar um pouquinho dessa minha viagem, um pouquinho da história de Nova York e como foi que nós, né, nos sentimos lá, como nós aproveitamos. Essa viagem eu fiz em outubro de 2014 com a minha filha querida Raquel e a minha amada neta Isadora. Na época ela tinha 4 aninhos. E nós primeiro tínhamos ido para a Flórida para ver os parques com ela, é claro, né? Maravilhoso. Depois, numa outra viagem, eu falo sobre essa viagem em Miami, que nós ficamos em Miami. E de Miami nós fomos para Nova York. Nós fomos num voo da American Airlines e toda viagem tem que ter um probleminha, né? Senão não é com a emoção. E aí, no momento do embarque, a minha neta tinha 4 anos, mas viajar com criança às vezes fica cansativo para ela. Então, a minha filha comprou um carrinho, daquele tipo guarda-chuva, né? Que em inglês chama stroller. E no momento do embarque, a moça do check-in da American Airlines disse que nós embarcássemos e que o carrinho ia ser embarcado. A gente não podia levar o carrinho dentro do avião, mas que no desembarque lá em Nova York, o carrinho estaria nos esperando na porta do avião. Só que a miserável não colocou nenhuma etiqueta de identificação no carrinho. E nós fomos para Nova York, chegamos lá à noite, saímos do avião, onde estava o carrinho? Ninguém sabia. Ninguém sabia onde estava o carrinho. E assim ficamos sem ele. Ficamos andando lá pelas ruas de Nova York, pelos parques, museus, com a minha neta andando mesmo. Às vezes ia para o colo, porque cansa, né? Criança pequena cansa. Eu ando, quando eu viajo, eu ando o dia inteirinho sem parar. Volto das viagens sempre pelo menos 2 quilos mais magra, às vezes 3. E acho ótimo, mas uma criança de 4 anos é outra coisa, né? Então, nós chegamos lá em outubro, outono em Nova York. Olha só como o título daquele filme lindo. Na saída do aeroporto, nós não descemos no aeroporto JFK. Nós descemos no LaGuardia, eu acho. Acho que foi LaGuardia. Teve uma pequena guerra entre os motoristas de táxi. Muitos motoristas de táxi são indianos, paquistaneses, enfim, aqueles imigrantes que moram lá, né? Nova York é um caldeirão de pessoas, de etnias, de gente do mundo inteiro. E o cara se ofereceu para um táxi para nós e apareceu outro, já não me lembro mais detalhe, coisa desagradável, eu tenho tendência né, assim, desagradável desse tipo aí, a briga entre eles, a esquecer, mas eu sei que eles ficaram batendo boca, discutindo, foi uma confusão, tirando as nossas malas do carro do outro, mas enfim, nós chegamos no hotel, nós ficamos no hotel na região de... Ih, esqueci esse detalhe, o Book não vai gostar do hotel em que nós ficamos. Mas enfim, nós fomos, né, conhecer Nova York dentro daqueles passeios que são adequados para quem viaja com criança. Mas antes da gente se jogar em Nova York, a Nova York moderna, deixa eu contar um pouquinho para vocês da Nova York antiga. Algumas coisas eu já sabia, outras eu descobri para essa viagem. Que coisa maravilhosa, gente. Cada viagem
eu aprendo um pouquinho mais e vou acrescentando aquilo que eu já sabia. Essa é a parte que eu estou adorando nessa viagem no café com café. Então, Nova York foi fundada pelos holandeses. Em 1609, chegou um navio lá na ilha de Manhattan. Esse navio era, o comandante dele era Henry Hudson. Hudson, hoje é o nome do rio. Não sei se em homenagem a ele, essa parte da história eu não sei. Mas é provável, né? O comandante chamava-se Hudson e o nome do rio é Hudson. Enfim, ele era o emissário de Maurício de Nassau, aquele Maurício de Nassau que veio para o Brasil anos depois. E este homem foi para lá porque ele né, era uma missão secreta, estava procurando a passagem noroeste, que é isso, também aprendi agora. Passagem noroeste era um caminho marítimo formado por muitos canais bem ao norte do norte da América do Norte, já lá no círculo, na região do Círculo Polar. E esse caminho era uma espécie de atalho para os navios chegarem à Ásia de uma forma mais direta. Assim como Colombo, em 1492, navegou para o oeste acreditando que ia chegar nas Índias, não chegou, né? Chegou na América. Em 1609 já sabia que ali não eram as Índias. Então, eles estavam procurando essa passagem noroeste, esse caminho marítimo que facilitasse o tráfego dos navios para o comércio no Oriente, porque a Holanda tinha fundado a Companhia Holandesa das Índias Orientais. 2 anos antes, os britânicos tinham fundado a Companhia Inglesa das Índias Orientais. Lá na Índia, evidentemente, mas também naquela região onde hoje é a Indonésia, por ali, onde eles mantinham um comércio de especiarias muito forte. Esse comércio de especiarias, pimenta, canela, era algo muito importante na época. Quando eu era estudante no colégio, estudando a história, nessas navegações, eu não entendia e nunca vi em livro nenhum e nunca nenhum professor diz por que, que esse povo ia comprar pimenta na Índia. Né? Porque depois que os turcos tomaram lá Constantinopla, o caminho pelo Mediterrâneo ficou inviável para os europeus e lá vai o povo se jogar pelo Atlântico, que era o Mar Tenebroso, chamado na época. E eu pensava, por que atrás de pimenta numa viagem assim tão arriscada? Depois eu conto, em outra viagem. Mas era muito importante para eles. Enfim, em vez de encontrar a tal passagem noroeste, ele voltou para a Holanda com a notícia de que tinha encontrado uma quantidade imensamente grande de castores, aquele bichinho fofinho, peludinho. E aí, o que é que tem isso? Acontece que a pele dos castores era muitíssimo valorizada na Europa para fazer casacos, chapéus, enfim, essas coisas para se abrigar do frio, essas roupas, né? Além disso, os castores têm umas glândulas que eles usavam, a utilização dessas glândulas era na fabricação de perfumes e até de remédios. Então, ficou um grande comércio, né? Caçadores, caçando os castores. Eu acredito que eles iam vivos para a Holanda, porque precisava extrair essa glândula, né? Eram glândulas anais. Pensem, glândulas anais usadas para fazer perfume, olha aí. Mas, enfim, devia ser vivo, né? Que eles levavam esses bichinhos para a Europa. E assim o comércio, dessa comercialização, né, desses castores foi crescendo e a população aumentando, enfim, foi se formando um povoado, até que em 1625 foi fundada a cidade chamada de Nova Amsterdã. Os holandeses, eles costumavam fazer isso nos territórios onde eles iam conquistando. Para, né, firmar o domínio da Holanda, eles chamavam as cidades com os nomes assim. Natal, por exemplo, no Rio Grande do Norte, na época que eles estiveram aqui no Brasil, também era chamada de Nova Amsterdã. E aí, assim, Nova Amsterdã foi crescendo, né? Crescendo, 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 até que em 1664 os britânicos expulsaram os holandeses de Nova York, de Nova Amsterdã. E claro que eles não queriam o nome de Nova Amsterdã e chamaram a cidade de Nova York, porque tem uma cidade de York na Inglaterra. Então lá, Nova York, New York.
Mas também tem outras histórias interessantes ligadas a Nova York, que é a história da comunidade judaica. Em 1624, Maurício de Nassau chegou aqui no Brasil e se estabeleceu em Pernambuco, e junto com ele vinham professores, cientistas. Então é claro que esse pessoal, quando partia para conquistar novas terras, eles queriam lucro com isso, evidentemente. Eles não saíam só para fazer a caridade, né? Eles queriam lucro, ouro, pedras preciosas, prata, e o Brasil era riquíssimo nesta época. Então, o que acontece? Mas ele trouxe também muitas pessoas letradas com ele, e eu acredito que isso tinha a intenção de estabelecer algum benefício na cidade. E junto com ele vieram vários judeus. A Holanda sempre foi tida como uma terra de muita tolerância com as religiões, enfim, não perseguia ninguém, ao contrário da Espanha e Portugal, né? E os judeus fugidos da Espanha, que naquela época não se chamava Espanha, em 1492, quando Cristóvão Colombo partiu para procurar as Índias na América, a rainha Isabel de Castela, do Reino de Castela, baniu todos os judeus do Reino de Castela. Naquela época não existia Espanha, eram reinos independentes, de Castela, de Aragão, Granada, enfim. Espanha veio depois. E todos os judeus foram expulsos. Para ficar lá, eles teriam que se converter ao cristianismo. E eles não aceitaram. Eu também não aceitaria. Essa história dessa fé imposta, eu não ia querer. E eles foram expulsos, levando a roupa do corpo, porque eram proibidos de levar qualquer coisa, qualquer moeda, qualquer dinheiro. Os judeus eram ricos. E pouco tempo depois, Portugal seguiu o mesmo modelo, né? Então, eles procuraram outras terras mais tolerantes. Então, junto com Maurício de Nassau, vieram muitos judeus, e se estabeleceram em Recife. Por sinal, a primeira sinagoga das Américas está em Recife. Eu já fui a Recife várias vezes, não conheço esta sinagoga, mais uma razão, né? Quero voltar lá para conhecer. Mas quando os portugueses expulsaram os holandeses 37 anos depois que eles chegaram aqui, em 1624, muitos dos judeus, para fugir da perseguição, da intolerância religiosa dos portugueses, se embrenharam pelos sertões de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará. E muitos dos costumes que se tem hoje no interior são oriundos dos costumes judaicos. Muito interessante, né? Vou falar só um pouquinho disso aqui, porque isso é uma outra viagem. Por exemplo, desde que eu era menina, que tinha aquela história, dizer, não aponta para as estrelas, que dá verruga nos dedos. E eu descobri depois, lendo e estudando, porque os judeus, a partir da hora que nasce a primeira estrela no céu, na sexta-feira, eles já não fazem mais nada, é o sabá deles. Então, assim, eles, nada, é proibido até apertar um botão de elevador, entre aqueles mais ortodoxos. E para isso eles apontavam a estrela. Surgiu a primeira estrela. Pronto, vai começar o sabá. Mas se eles fizessem isso, eles poderiam ser denunciados. Então eles tinham medo, principalmente as crianças. Então foi criada essa história de que não aponte para as estrelas, senão você vai ficar cheio de verrugas. E isso cresceu. Até hoje eu acredito que no interior deve ter gente que pensa dessa maneira. Mas outros judeus resolveram voltar para a Holanda, com os holandeses, só que o barco deles naufragou no Mar do Caribe. Então, esses judeus, os que escaparam, foram saqueados pelos piratas, mas 23 sobreviveram a esse naufrágio e aos piratas, e embarcaram numa caravela, pegaram carona e chegaram em Nova Amsterdã, exatamente no porto onde hoje partem os barcos para a ilha onde está a Estátua da Liberdade. Fantástico, né? Fascinante. Vamos fazer aqui uma primeira escala e já já continuamos com a nossa viagem.